que nós possamos participar, ó Pai, da Tua mesa de forma digna. Nós consagramos agora esses elementos, Pai, para que a nossa aliança mais uma vez seja renovada para com o Senhor. Abençoa, Senhor Deus, esse momento, consagra no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Podeis servir a ceia do Senhor? Sou fortalecido em Tua presença, Senhor meu Deus, em Tua presença é onde quero estar, buscando Tua face, tocando Tua graça, abrigado na rocha, em Tua presença, ó Deus. Eu quero ir onde as grandes águas não me afoguem e firmar meus pés na rocha. Quero me esconder onde o fogo ardente não me queime, em Tua presença, ó Deus, em Tua presença sou fortalecido, em Tua presença, Senhor meu Deus, em Tua presença é onde quero estar, buscando Tua face, tocando Tua graça, abrigado na rocha, em Tua presença, ó Deus. Quero me esconder onde as tempestades não me alcancem e Teu sangue me protege. Eu quero estar onde o mal das trevas não me toque, em Tua presença, ó Deus, em Tua presença sou fortalecido, em Tua presença, Senhor meu Deus, em Tua presença é onde quero estar, buscando Tua face, tocando Tua graça, abrigado na rocha, em Tua presença, ó Deus. Tu és minha fortaleza, pra sempre confio em Ti. Eu sou Teu filho e Teu servo, e Tu és minha força e canção, minha canção em Tua presença. Sou fortalecido
esquecido em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha, em tua presença, ó Deus, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha, em tua presença, ó Deus, em tua presença, 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 ó Deus, em tua presença, ó Deus. Glória. A palavra do Senhor, ela diz em 1 Coríntios capítulo de número 11: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo partido e dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes deste pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes deste cálice. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Podeis todos, querido, comer do pão, beba também do cálice. Aleluia. Exalta, engrandeça e agradeça ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Pai. Oh, maravilha de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus de cura. Deus. Bendito e poderoso és tu, Senhor. Remete canai. Oh, maravilha de Deus.
Queridos, eu continuo vendo cinzas subindo sobre esse lugar. Oh, Senhor, mesmo de olhos fechados eu posso ver, Pai. Grande é o teu mover aqui nessa noite. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Pedi aí os meninos para recolher aí os copinhos, por favor. E para a gente já ganhar tempo, já quero chamar aqui o presbítero Ricardo Queiroz. Não é o Melo, não. Amém. Graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Amém. Tudo ao vivo, a cores, vai dar tudo certo. Ô, bênção de Deus. Foi? Não? Vou aumentar aí então, vai dar certo. Som. Isso, que benção. Agora o Senhor soprou. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Agora vai. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1. Glória a Deus. Graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 21. Glória a Deus. Graças a Deus. Quem encontrou, diga amém. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 21. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria. Aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os ímpios. Mas para os que são chamados, tanto judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, graças a Deus. O texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, escolhido pelo Senhor, eleito por Deus, a condição que o apóstolo Paulo vivia antes de se converter, ou na verdade antes de Cristo o converter, porque quem converteu Paulo foi Cristo, e a nós também. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele era um escriba, ou seja, era um conhecedor da palavra de Deus, era um estudante, um mestre, conhecedor das leis de Deus. E como conhecedor que ele era, ele defendia aquilo que ele acreditava. E como defesa, Saulo, na verdade, por enquanto, ele tinha duas cidadanias, era a cidadania judeu e a cidadania romana. E ele tinha a autoridade dos judeus de que se vesse alguém pregando uma palavra que fosse blasfêmia, a lei dos judeus, a lei da palavra de Deus, ele tinha autonomia
de perseguir esse que eram encontrados e eram considerados blasfemos contra a palavra de Deus. Todos nós sabemos que nesse inteirinho aqui, nesse momento, a igreja de Cristo está se formando. Jesus anuncia para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho. E a Bíblia diz que nesse momento, a igreja ela começa a crescer depois da descida do Espírito Santo. E todos nós sabemos que a igreja só passa a crescer a partir da descida do Espírito Santo, que é ali que o Espírito Santo ele sela a sua igreja, como o cumprimento de Jesus que disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É interessante que neste momento em que Jesus ordena para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, Jerusalém estava procurando os seguidores de Cristo para poder prender, porque depois que Jesus ele morre e ressuscita, a Bíblia vai dizer que os discípulos começam a proclamar que ele não estava mais morto, mas ele havia ressuscitado. Só que Jesus não aparece para todo mundo. A Bíblia vai dizer que Jesus aparece para cerca de 500 pessoas num período de 40 dias. Depois desses 40 dias, ele volta para o céu. Aqueles que não viram Jesus ressuscitar não acreditavam, mas aqueles que viram passam a crer e ficam confiantes na palavra dele, que é: fiquem em Jerusalém, porque do alto eu irei mandar a presença do Espírito Santo para vocês. A Bíblia diz que depois de 10 dias em que eles estão em Jerusalém, a Bíblia diz que eles estão adorando a Deus como nós estamos aqui neste lugar, reunidos clamando pelo nome do Senhor. E enquanto eles glorificavam, a presença de Deus desceu sobre ele e eles começaram a ser cheios do Espírito Santo. Porque um sinal da presença de Deus no nosso meio é a união entre nós. É isso que faz o Espírito Santo fluir no nosso meio. É a união que nós temos um com o outro. Não é questão de ser um melhor do que o outro, é a união que nós temos. Quando nós acendemos as brasas, quando nós nos reunimos, Deus ele derrama o seu poder sobre nossas vidas. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, é interessante que antes da descida do Espírito Santo, eles estavam cultuando escondido, com medo de serem aprisionados. Só que quando o Espírito Santo desce, eles são dotados de autoridade. O medo some. A preocupação se eles seriam perseguidos desaparece. Porque quando Deus desce sobre nós, aquele que tem vergonha, ele passa a ter autoridade e coragem. Aquele que tem medo, ele passa a falar a palavra de Deus com autoridade. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele dá coragem a quem não tem, ele dá força a quem está fraco, ele dá saúde a quem está doente. Quando o Espírito desce sobre nós, ele capacita aquele que não tem para fazer ser alguém. E a Bíblia vai dizer que conforme eles pregavam, a Bíblia diz que quando Pedro, que era um pescador, que várias vezes o Senhor repreendeu por causa da sua constância de fé e não fé, de estar firme e de não estar firme, mas a Bíblia diz que quando ele foi cheio do Espírito Santo, em uma pregação dele, 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Por quê? Porque quem faz a diferença no meio do povo de Deus não é o homem, é Deus. É Ele que convence do pecado, é Ele que atrai as pessoas para dentro da casa dele, é Ele que convence eu e você de ter vindo aqui neste lugar. É Deus que nos convidou. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque Deus ele nos chamou para nos dotar de poder e autoridade. Ainda que nós possamos estar fracos, Ele vai nos encher com a sua presença. É uma promessa dele. Ele prometeu para a sua igreja que estaria dando poder e autoridade para nós. Às vezes, quando nós estamos passando por alguma luta, alguma aflição, alguma perda ou algum tipo de dificuldade, a gente fica tentando procurar aonde é que está tão prometida a presença de Deus na minha vida. Os discípulos de Jesus, quando estoura a grande perseguição que vai se iniciar através do imperador Nero, a Bíblia diz que Nero, ele taca fogo
na cidade de Roma. E dos 14 bairros que havia naquela cidade, 10 bairros são queimados, pessoas morrem, e o povo querendo matar Nero, e ele coloca a culpa nos cristãos. Naquele momento a igreja estava crescendo. Não havia divisão, havia união, crescimento em todas as áreas. Quem tinha, ajudava quem não tinha. Vendia tudo que eles tinham e dividia para que todos tivessem acesso de igualdade. Quem era, por mais que fosse rico ou fosse chefe, se convertesse, quando entrava dentro da casa de Deus, não tinha quem era empregado e quem era o dono. Todos eram iguais diante de Deus. E Nero coloca a culpa nos cristãos. Ali se inicia uma grande perseguição nos cristãos, porque os cristãos são levados para dentro dos coliseus para serem mortos pelo leão. A Bíblia diz que eles eram queimados, banhados de piche e colocados como um tocha para acender os palácios de Roma, para que Nero pudesse durante a sua noite enxergar a beleza do que ele havia construído. Mas mesmo debaixo dessa perseguição, eles continuavam firmes, unidos, porque eles sabiam que maior era o Senhor que estava com ele do que toda a perseguição humana. Quanto mais eles eram perseguidos, mais o Senhor derramava poder e autoridade sobre ele. Às vezes a gente acha que o fato da gente não estar passando por alguma dificuldade significa que todas as coisas estão indo bem conforme a vontade de Deus. Mas nem sempre. Às vezes uma grande luta, uma grande perseguição, uma grande perda é um sinal de que Deus está lapidando a sua igreja para algo maior. O que faz a igreja crescer são perseguições e lutas. Quanto mais o povo de Deus é perseguido e passa por luta, mais a igreja cresce. E começa a matar. Flávio Josefo, que foi um historiador judeu, ele vai dizer que faltou madeira de tanto crente que foi crucificado. Aí Roma começa a inventar tipo de assassinato para os cristãos. Ele soltava animais para devorar os cristãos, tacava fogo, matava queimado, afogado, todo tipo de coisa horrenda que você imaginar. A Bíblia vai dizer que debaixo dessa perseguição, a igreja não deixava de crescer. Uma marca, talvez que alguém olhasse para aquela igreja e dizia: vai existir não. Debaixo de tanta perseguição, porque além da perseguição romana, ainda tinha a perseguição dos judeus, que não aceitavam Jesus como Messias. E o cristianismo dizia: Jesus, aquele nascido de mulher, ele é o Filho de Deus prometido para nós. E os judeus não aceitavam isso. E os judeus perseguiam também os cristãos. A Bíblia vai dizer que nesse intervalo, o texto que nós lemos, nós vamos ver o apóstolo Paulo, que antes de ser Paulo, que antes de se converter, ele perseguia a igreja de Cristo. Ele saía pelas cidades juntamente com um grande grupo de soldados à procura de cristãos que estivessem pregando. Porque chegaram para ele e disseram: rapaz, tem uma religião aí que foi criada que, olha, essa religião está crescendo de uma forma aí sobrenatural. E quem para ouvir essa palavra aí, ó, não adianta não, vai se converter. E os homens morrem, não tem medo de nada. Quem para dar crédito a essas palavras que esses homens pregam? Homens sem estudo, homens sem cultura, homens que muitas das vezes não sabem nem falar direito. Mas quando eles começam a falar, não sei o que acontece, nós estamos diante da palavra daqueles homens. Quem sabe alguém diz para eles assim: ó, vai com um tampão no ouvido para vocês não ouvir, porque se ouvir, meu irmão, vai ser consumido por aquela palavra. E a Bíblia vai dizer, querido, que Saulo saía pelas cidades arrastando as pessoas, colocando nas cadeias. Nós vamos ouvir que ele participou do assassinato do diácono Estevão, mas muitas outras mortes Paulo consentiu para ser morto cristãos, por causa da sua fé. Só que lá do alto eu imagino Jesus dizendo: está chegando a tua hora de eu te pegar. Está chegando a hora de que você não vai se encontrar com um dos meus servos, você vai se encontrar comigo. Aí o negócio vai ser diferente. A Bíblia diz que um certo dia,
Paulo, ele em uma nova perseguição aos cristãos, ele parte para Damasco com a carta de autoridade para poder prender o máximo de cristãos que ele pudesse. E se alguém tentasse lutar, matava. O texto vai dizer que quando ele está indo, no meio do caminho, ele é envolvido por uma luz que joga ele no chão. E no meio daquela luz, ele ouve uma voz que diz: Paulo, Paulo, porque Saulo, Saulo, por que é que você está me perseguindo? E ele pergunta: quem é, Senhor, que eu estou perseguindo? Ele diz: quando você persegue um dos meus servos, você está perseguindo a mim mesmo. E naquele momento, a Bíblia diz que Paulo perde a sua visão. Mas lá na cidade, aonde ele estava indo para perseguir, Jesus já fala com um dos seus servos por nome Ananias, e diz: Ananias, tá vindo um camarada aí, ó. Bom, esse é fera, esse eu vou usar com gosto. Eu imagino Ananias dizendo: Senhor, é verdade? Nós estamos precisando, porque a igreja está sendo perseguida, os cristãos estão sendo presos, nós precisamos de mais soldado para dentro do exército. Fica tranquilo, que esse camarada vai ganhar muita alma, o inferno vai ficar doido com ele. Quando eu começar a usar ele, fica tranquilo que o reino das trevas não vai aguentar. Ele disse: Senhor, mas quem é esse cara? Qual é o nome dele? Eu quero saber, porque esse homem não pode ser do céu, da terra, tem que ser do céu. Aí Jesus olha para Ananias e diz: olha, rapaz, o nome é um problema. O nome dele é Saulo de Tarso. Quando Ananias ouve falar que era Saulo de Tarso, eu imagino ele engolindo saliva para não engasgar, dizendo: rapaz, como é que é Saulo de Tarso, Senhor? Isso. Mas, Senhor, tu conhece o histórico dele? Tu já viu a biografia de Saulo? Eu sei que ele é um homem muito inteligente. Eu sei que ele é um homem que conhece a palavra, o Pentateuco, conhece todas as línguas ali. Ele sabe tudo. Senhor, o que ele tem feito, sabe, com certeza. Mas por que o Senhor está escolhendo ele? Tantas pessoas para o Senhor poder escolher. Por que o Senhor vai escolher um assassino? Alguém que não tem valor, alguém que não presta, escolhe outro, Senhor. Aí o Senhor toma a palavra e diz: olha, Paulo, ô Ananias, deixa eu dizer uma coisa para você, você não entendeu. Eu tenho o costume de escolher aqueles que são improváveis para usar. Ananias, você olha pelos critérios humanos. Você olha pelos critérios de escolha que todo homem tem. Todos nós, sempre vamos procurar o melhor. Se você entra dentro de um mercado e você está lá na prateleira, lá fazendo as suas compras, você vê duas latas lá. Lata de leite condensado. Uma lata perfeitinha, sem amassado, sem nada, tá com a embalagem tudo no lugar. E você vê outra com o mesmo conteúdo, com a validade da mesma coisa, mas ela está amassado, ou está sem a etiqueta, ou está com um pouquinho de uma ponta enferrujada. Qual é que você vai escolher? Lembrando que o conteúdo é o mesmo, mas o que a gente vai escolher? A que não tem defeito. Se eu vou no mercado e eu gosto muito de chocolate, eu vou lá pegar uma barra de chocolate, pastora, e eu pego o pacote lá, eu vejo um pacote que ele está todo quebrado, o chocolate está todo lá quebrado, e eu vejo outro pacote que o chocolate está completamente intacto. Por mais que eu vou chegar em casa, vou quebrar todinho, eu vou jogando na boca, vou quebrar por dentro, mas qual é o critério que eu uso? Escolher aquilo que é perfeito. É algo natural nosso. Se a gente está numa fila de emprego e você está do lado de uma pessoa que tem as mesmas qualidades que você, por causa de uma vírgula no seu currículo, isso vai diferenciar quem vai ficar com aquele emprego. Às vezes você vai olhar e dizer: mas eu tinha todas as qualificações, mas aquela vírgula no currículo daquela outra pessoa diferenciou. Deus não. Deus não usa esse tipo de critério para escolher alguém. Quando Deus ele olha para alguém, ele vai sempre no pior, que ninguém quer escolher, que ninguém quer dar chance,
que todo mundo olha e diz: esse não, Senhor, não tem possibilidade. Deus diz: é esse que eu vou escolher para que o meu nome seja glorificado. Deus olha para Ananias e diz: Ananias, você está olhando para ele e o despreza, porque de fato ele é o assassino, ele não matou com as próprias mãos dele, mas ele mandou, ele é o perseguidor. Mas a partir de hoje, eu trouxe ele para a minha presença, e a partir de hoje ele não é mais o mesmo, eu faço dele um vaso novo. Eu e você somos escolhidos de Deus, não pelos critérios do mundo, mas porque ele nos escolheu. Se Deus fosse nos escolher com os mesmos critérios que nós escolhemos as coisas para a nossa vida, pode ter certeza que nós não estaríamos aqui. Por mais que você olhe e diga assim: mas eu não tenho nenhum trabalho importante dentro da igreja, eu não tenho nenhuma atividade tão importante dentro da igreja. Você que acha. Talvez você não tenha atributos aqui fazer aqui dentro da igreja, mas lá fora Deus, ele pode estar usando e quer estar usando a sua boca. O fato de estar pregando aqui ou cantando aqui não é tudo. Deus, ele quer que tudo que nós aprendemos aqui, nós colocamos em prática lá fora. A Bíblia vai dizer que Ananias usa os critérios humanos para escolher, mas Deus escolhe os critérios eternos para escolher. Porque nós enxergamos agora, nós não sabemos o que nos espera daqui a 2, 3 minutos, nem 2, 3 minutos, daqui a 10 segundos a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Eu posso estar pregando aqui, do nada vir um mal súbito, eu cair duro, mas Deus que é eterno, quando Ele olha para cada um de nós, Ele não enxerga ali no momento, Ele vê alguém caído, alguém desprezado, mas Ele enxerga lá na frente, alguém que vai ser usado para que o nome dEle seja glorificado, alguém que vai ganhar almas para o seu reino. Quantas pessoas que a gente não conhece, ou já não ouviu testemunho de pessoas que matava, que estrupava, que roubava, e hoje são grandes homens e mulheres de Deus. Nós olhamos para o noticiário e vemos tanto crime, tanta violência, tanta maldade, e a gente, como humano, a gente sente ira por causa, repulso por causa daquele mal que está acontecendo. Mas Deus, Ele olha com um olhar diferente. Saulo de Tarso, querido, era alguém improvável. Qualquer momento iria morrer de uma outra forma, ali assassinado. Porque normalmente é o que Jesus disse para Pedro, usando a espada, que aquele que mata com a espada, aquele fere com a espada, será ferida por ela. Mas o Senhor decide entrar no meio da história de Paulo e dizer: não, eu vou fazer algo novo para a sua vida. Se eu e você, querido, chegamos aqui, estamos aqui, é porque o Senhor entrou numa história de alguém que era improvável, para dizer: eu vou mudar a história da tua vida. A Bíblia vai dizer, querido, contar a história de uma menina que quando o grande general Naamã, em uma das suas viagens, lutando contra o povo de Israel, ele vai trazer essa menina para dentro da sua casa. Ela era uma escrava dentro da sua casa, trabalhava dentro da sua casa, era empregada, babá, o que tivesse para fazer ela fazia. Mas ela conhecia a intimidade do seu Senhor. E ela percebe que o seu Senhor tinha uma lepra. Mas ela sabia que lá na sua cidade tinha um homem de Deus, que ele tinha a autoridade do Senhor para curar toda a enfermidade. Aquela menina, ela poderia olhar e dizer o seguinte: eu não quero nem saber. Ele me tirou da minha família, me tirou da minha casa, tirou tudo que é meu, que ele morra, que ele defina, não tem um problema. Mas ela decidiu abrir a sua boca e salvar a vida de alguém. Ela era improvável,
mas era alguém que na condição que ela estava como escrava, longe do seu país, longe do seu povo, da sua família, Deus disse: eu vou te usar aonde você está, para que uma vida seja salva. Às vezes você pode estar vivendo prisionado dentro talvez do relacionamento, ou talvez passando por uma crise financeira, saúde, o que for, mas é este lugar, é este cenário que o Senhor quer te usar para mostrar que Ele é Deus, não só que levanta improváveis, mas também é Deus de coisas improváveis. Deus, Ele não somente quer usar pessoas, mas Ele também quer usar situações improváveis. Porque às vezes o cenário que a gente está não é o favorável também. Ela estava em um cenário onde ela poderia estar depressiva, onde ela poderia estar com raiva, com ódio, um monte de sentimento. Mas Deus resolve dizer: menina, eu te escolhi para ser improvável. Eu te escolhi nesse cenário para te usar, para mudar a história de alguém. Deus quer te usar do jeito que você é, do jeito que você está, para mudar a história de alguém. Não cesse de abrir a tua boca. Eu sei que é difícil, querida, muitas das vezes a gente ser profeta de Deus no momento em que a gente está precisando que profeta se levante para nos ajudar. Mas a Bíblia também diz que quando Elias estava dentro da caverna procurando a sua própria morte, Deus aparece na entrada e diz: vem, não é tempo de você parar. Não é tempo de você ficar estagnado. Não é tempo de você, como diz o louvor aí, guardar a sua rede. É tempo de você pegar as ferramentas que Deus te deu, se colocar de pé e fazer aquilo que Ele determinou sobre a sua vida. No livro de 1 Coríntios que nós lemos, querido, vamos terminar já já. A Bíblia diz que Deus, Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu fico imaginando, querido, tantos cientistas que já houveram, tantos homens inteligentes na história que já passaram pelo nosso mundo, que ainda existe, que entende de ciência, biologia, e tem sobre tudo, praticamente tudo, só falta conseguir construir um ser humano. Que é o tanto desejo que tantos homens têm. Os homens são tão inteligentes, não sei se foi alguém aqui da igreja ou se eu vi na internet esses dias, estão tentando construir, não sei se era um shopping, né? No meio do deserto. Qual é o nome? Da cidade, né? No meio do deserto. Olha a inteligência do homem e o que é capaz de fazer. Olha o que o homem ele é capaz de fazer pela inteligência que o Senhor lhe deu. Foi Deus que lhe deu. Mas quando chega na matéria de Deus, esses homens inteligentes se perdem. Sabe por causa de quê? Porque Deus, na grandeza que Ele é, Deus no poder que Ele tem eterno, Ele não se revela para os grandes, mas Ele se revela para os pequenos. Os homens grandes tentam provar Deus na ciência, tentam provar Deus de alguma forma, e alguns estudam tanto que dizem: não existe Deus. Tudo que existe surgiu através de uma explosão, é algo do acaso. Nós sabemos que tudo é criação, telefone, televisão, tudo foi criado. Mas o Deus não, Deus não existe. Aí ele se perde por quê? Porque Deus, Ele não se revela para essas pessoas. Mas quando eu e você entrando dentro do nosso quarto, fechamos a nossa porta, você pode até não estar com vontade de orar, você pode dizer assim: Senhor, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou legal, hoje eu estou mal, estou todo quebrado. Mas Deus diz: fala, porque eu estou te ouvindo, clama, porque eu te escuto, eu estou do teu lado e estou aqui para te ajudar. Ele é Deus que se revela para nós. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria
sabedoria de Deus é loucura para aqueles que perecem. Eu fico imaginando os grandes cientistas, Einstein, tentando explicar Deus. Cadê Deus? Não dá para enxergar. Como é que alguém pode acreditar num Deus que não tem rosto? Ninguém nunca tocou, nunca viu, mas sente. Os homens ficam doidos, não conseguem entender isso. A única organização que tem o poder de tirar o drogado e colocar ele curado, curar o aidético, curar o cancerígeno, curar aquele que está perdido, que a família desistiu, o único órgão é a igreja de Cristo. A ciência não pode, psicologia não pode, mas a palavra de Deus, o Espírito pode. Aí os homens não entendiam, porque quanto mais matava crente, mais ele crescia. As pessoas diziam: vai durar muito tempo. Não, já dura mais de 2000 anos. E olha nós aqui, resultado de uma igreja fiel. Nós podemos ser fiel a Deus, basta nós querermos. Por mais que muitas das vezes, querido, o resultado não seja agradável como eu e você venha querer, mas pode ter certeza que Deus, Ele tem todo o prazer de se revelar para cada um dos teus filhos. É por isso que eu vim nessa noite para encerrar, querido, dizer para você: não se preocupe, não tenha medo das previsões que dizem por aí de alguns falsos profetas, dizendo 2023 vai ser uma calamidade, vai ser um monte de coisa. Mas quem está confiando no Senhor, quem vive na direção de Deus, não vive preocupado, porque sabe que Deus ainda está no controle. Ainda que os frutos não venham a brotar, ainda que as coisas não venham a acontecer, Deus está no controle. Quem acredita nisso, levante as mãos para adorar o Senhor, porque Deus está no controle. Nossa vida está na mão de Deus. Ainda que o fruto, ainda que nada venha acontecer, ainda que a chuva não venha cair, ainda que não venha brotar nada por causa da ausência da chuva, todavia, aleluia, a alegria do Senhor é o que nos faz ficar de pé. Você pode não ter R$1 no bolso, mas a alegria de Jesus, ela te traz esperança. Você pode estar vivendo o pior cenário da sua vida, mas se Cristo está contigo, as lágrimas podem estar escorrendo no teu rosto, mas a esperança vai brotar. Deus vai ajudar, Deus vai socorrer os seus. Aleluia. A igreja de Corinto, querido, estava passando pelo momento de grande divisão entre eles. Porque uma igreja que nasce no meio de um povo extremamente pagão, que adorava todo tipo de Deus. Vamos imaginar mais ou menos o Rio de Janeiro da vida. A imoralidade sexual à vontade. E os cristãos brigando. Sabe por causa de quê? Quem é de Paulo? Quem é de Pedro? Quem é de Apolo? Quem é de Cefas? Essa é a discussão de Corinto. E Paulo diz: não é Pedro, não é Paulo, não é Cefas, não é Apolo, é Cristo que morreu por nós. É Ele que morreu por nós. Foi Cristo. Os homens estão aí brigando. É Deus tal, é esse Deus que salva, é aquele que salva. Não, o nosso Jesus é o que salva. Paulo diz: olha, quem morreu por vocês, quem morreu por mim,
não foi Apolo, não foi Pedro, por mais que eu reconheça eles como homens de Deus, mas quem morreu por mim foi Cristo. Ele que morreu por mim, Ele que sacrificou e Ele que está em nosso meio. Jesus está em nosso meio para nos garantir a paz que só Ele tem. Enquanto o povo brigava, discutia, cada um com a linha, vamos dizer, teológica, cada um com o seu pensamento, Paulo vem e diz: vamos acabar com essa baboseira aí, vamos. Conhecimento é muito bom, mas sem a presença de Deus não presta para nada. Quer ter conhecimento? Estude, é muito bom, mas sem a presença de Deus, irmão, não presta para nada. Pedro não tinha conhecimento, mas era cheio do Espírito Santo. Paulo tinha conhecimento e era cheio do Espírito Santo. Você pode ter conhecimento como não ter. O importante é ser cheio do Espírito Santo. É Ele que capacita a sua igreja. Eu oro a Deus, querido, para que se cumpra em nossas vidas o tão prometido, a descida do Espírito Santo que nós tantos precisamos. A igreja precisa de um avivamento espiritual. Para que se cumpra em nossa vida o que se cumpriu na vida desses cristãos aqui. Que quando, querido, eles saíram pelo meio das ruas, quando o Espírito Santo desceu, a Bíblia diz que eles pregavam pelas cidades, pelas aldeias, e não contentaram e ficaram só em Jerusalém. Saíram pelos 4 cantos da terra pregando. Porque quem está cheio do Espírito Santo não consegue ficar calado. Ele quer pregar para 1, quer pregar para 10, quer pregar para 100, quer sair falando de Jesus. Então eu oro para que o Espírito Santo desça sobre nós, porque só Ele pode fazer isso. Nós chegamos no meio da rua, querido, para um estranho sem conhecer, sem saber se aquela pessoa vai dar um fora na gente, chegar para ela: querido, e o Espírito Santo te revelar a vida daquela pessoa, dizer: querido, o Senhor manda te dizer isso para a sua vida, e a pessoa se derramar diante de Deus. Sabe por causa de que o mundo está cheio de falsos profetas que estão fazendo isso. Eu oro para que chegue o tempo que Deus vai levantar os verdadeiros profetas. Eu quero ser usado assim. Esse dia que eu fui pregar na terça-feira, o presbítero Edson até falou, não sei se foi aqui na igreja, foi esse dia, que Deus usou ele no caixa do mercado lá para uma pessoa lá. É isso que Deus quer. Deus quer te usar onde você for, não é só dentro da igreja, não. E Deus não quer só te usar para crente, não. Que já entende o mistério, já vai. Não. Deus quer te usar para aquele que não conhece. Deus quer te usar para aquele que nunca ouviu. Deus quer te usar para pessoas que estão com o seu coração duro. É para isso que precisamos do Espírito Santo de Deus. Tu tá lá no dentista, lá o médico arrancando dentro da mulher, e tu falando: Jesus quer te salvar. Jesus quer te salvar. No ponto de ônibus, tu chateado, querendo vir embora, o ônibus não vem, quando vem lotado. Aquelas pessoas que cheiram de CC terrível, e tu: Jesus te ama, mesmo com esse CC, Jesus te ama. É isso, querido. Nós precisamos de poder de Deus, não é só para falar em línguas estranhas, não. O poder do Espírito Santo não é só entregar revelação, não, é muito mais. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar a palavra de Deus. E que nós possamos nessa noite entender, querido, que não importa a situação que você pode estar passando, Deus quer te usar como alguém improvável. Só você sabe de onde Deus te tirou. Só você sabe de onde você vivia. E Deus disse: vem cá. E já que Ele te tirou de lá, deixa Deus te usar para tirar outras pessoas também que estão na mesma situação. O apóstolo Paulo foi um dos homens mais usados por Deus na Bíblia. Mas também, querido, pensa no homem que sofreu ser usado por Deus. Junto, na maletinha, do lado vem calúnia, difamação, dizer que você fez o que você não fez. E tu dizer assim: vou falar, vou chutar o pau da barraca de Jesus. Quietinho. Aguarda. Eu estou no controle. Mas Senhor, eu estou na direção.
Porque acima do que você quer fazer, tem a direção de Deus. Eu creio que essa igreja aqui vai vivenciar um grande avivamento da parte de Deus. E não nos contentaremos em ficar aqui dentro. Sairemos pelos bairros Catiri, Bangu, Senador Camará, os 4 cantos do Rio, e quem sabe por outro país, dizendo: só o Senhor Jesus é Senhor para salvar. Como Ele nos salvou, Ele também vai salvar através de você. Quem acredita nisso, aplauda o nome do Senhor e agradeça a oportunidade em nome de Jesus. Espírito de Deus, eu também posso, hein? Oh, glória! Recebeu aí? Falar que não, eu vou te chorar para você se converter de novo. Misericórdia. Amém, querido? Grande foi o trabalhar de Deus aqui nesse lugar, querido. Amém? Quando eu mandava trazer você aqui na frente, Deus falava que tem uma carga de renovo sobre a tua vida. Tá, Jéssica? Mas Deus está requerendo também uma posição sua. Tá? Eu não ia falar isso não, mas Deus está requerendo. Que Ele tem coisas para fazer através da tua vida. Mas Deus sabe qual, eu não sei qual é o momento, não sei o que é que se passa, mas Deus desceu um renovo sobre a tua vida hoje. Amém? Queridos, sabe quando você está ali fazendo um churrasco, você vê queimar, aí sobe aquelas centelhas, aquelas cinzas? Eu via isso muito claramente aqui durante o culto, em inúmeros momentos. E no final, Deus falava assim, ó, tá vendo essa cinza impregnada? Fala para o meu povo que tem muita coisa que está entranhada, impregnado há muito tempo, eu estou removendo nessa noite desse lugar. Tudo que está impedindo o meu povo de avançar, eu estou arrancando hoje. Grande foi o mover do Espírito Santo hoje aqui nesse lugar, querido. Amém? Saia daqui recebendo da parte de Deus. Glória! Vamos nos colocar de pé? Tem uns avisos aí. Sábado tem um culto jovem, né? Se você é que nem eu, jovem, pode vir. De 0 a 100 anos, não é isso? A pastora fez uma pesquisa aí que até quando mesmo? Ficou com vergonha de falar aí. Ela vai chegar em casa e vai me implicar comigo. Até os, sei lá quando, 60, 70, você está toda feliz da vida. Opa, sou jovem também. Ô, glória. Todo mundo aqui é jovem.